Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, aqui no canal da Obra Lumen, com grande alegria. Nós chegamos ao nosso último domingo do mês de agosto. Como você sabe, você que vem acompanhando, estamos fazendo aqui uma série sobre este mês de agosto, que é o mês das vocações. Nós aqui já passamos por vocações chamadas ao sacerdócio, a vida matrimonial. No domingo passado nós conversamos com o Ronildo, sobre como é que um leigo serve na igreja, e hoje nós vamos conversar sobre o dia do catequista, Neste ano de 2020, o mês de agosto, com 5 domingos, a igreja deixou o último domingo para o dia do catequista, E hoje nós temos um convidado muito especial, mas antes de dizer quem é, eu gostaria de pedir a você que não é inscrito aqui no canal da Obra Lumen, se inscreve no canal, aperta no sininho lá, dá o like, enfim, faz alguma coisa para você ajudar esse canal. Esse canal que quer chegar a tantas pessoas aí, com esse carisma Lumen, e é com muita alegria que a gente convida você a ficar aqui conosco, receber as notificações, para saber o que acontece na nossa comunidade, beleza? E para este domingo eu tenho um cara que eu sou doido por ele, sou um fã dele, o cara me ensina demais. Enfim, vamos conversar com uma pessoa muito especial, tá? Noivo, agora ele é noivo, não posso mais chamar, agora eu tô quase chamando de senhor. Tudo bem, senhor Dudu? E aí, senhor Diego Marques? Tudo bom, meu irmão? Tudo tranquilo, cara. Obrigado muito bom ter você aqui. Pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Beleza, eu que estou feliz, porque, para você que não sabe, eu e o Dudu, nós somos aqui, vai ser uma conversa muito aberta, porque nós somos da mesma família de consagrados daqui do Lumen, então não liguem aí se a gente soltar umas gargalhadas aqui, porque é assim mesmo, tá bom? Dudu, vamos conversar sobre o dia do catequista. Eu já te conheço, sei do teu serviço na igreja, na comunidade, mas eu quero saber para as pessoas, o que é para você, o que é o dia do catequista, o que é que se comemora hoje, o que é que a igreja celebra nesse dia de hoje? Então, dentro desse mês de agosto, esse mês tão importante, que aqui na Igreja do Brasil nós celebramos as vocações, nós lembramos das vocações, sempre tem em alguns anos, tem o 5º domingo do mês, que a igreja gosta de lembrar da vocação do catequista, E aí até quando recebi o convite, Diego, a gente conversando um pouco sobre isso, gerou até algumas dúvidas, Fui conversar com alguns sacerdotes para tentar entender um pouco mais sobre isso, Porque eu fui tentando entender por que a igreja coloca esse dia do catequista, E fui descobrindo que, na verdade, o catequista, por excelência, é o sacerdote, O sacerdote, teoricamente, as nossas catequeses deveriam ser com sacerdotes, Só que a gente sabe que isso não é possível, E é um chamado muito bonito, uma vocação muito, muito importante dentro da igreja, porque são aquelas pessoas que levam outras a acreditarem, a conhecerem, a viverem a fé, Então, o dia do catequista, ele é um dia que a gente lembra de tantas e tantas pessoas que dentro da igreja fazem a fé chegar a outras pessoas, Então, como nós temos os nossos catequistas, Inclusive a gente estava aqui antes e a gente encontrou com o meu catequista, A gente está na escola onde eu estudei, Hoje eu trabalho aqui, então encontrei com o meu catequista, aqui. Então, assim, todos nós temos essas pessoas que são referências para nós, que nos levaram para Deus e que participaram da nossa vida por meio dessa catequese, Então, o catequista é essencial dentro da igreja. E como a igreja não consegue que os padres sejam os catequistas de todas as pessoas, ela precisa de leigos, de pessoas, leigos ou consagrados, pessoas religiosas, enfim, que ajudam a chegar a fé a todas essas pessoas, Então, esse é o sentido do catequista, assim. E é fundamental, realmente, que a gente valorize também esse catequista, Não só valorize lembrando uma vez no ano, Mas até que a gente realmente proclame e divulgue essa vocação também, Que mais e mais pessoas queiram ser catequistas. Você falou agora na questão das referências, eu me lembro muito bem, da época que eu fiz crisma, do meu catequista, Assim, é uma pessoa que sempre era uma referência mesmo, quando eu ia para a crisma eu ficava pensando, poxa vida, eu vou encontrar meu catequista que vai ensinar e tal, e eu ficava olhando para ele assim, caramba, deve saber muita coisa, Então, assim, como é que é servir nisso, Tanto é que tempos depois eu vim servir na crisma aqui do colégio, E eu sempre era na música, mas em um ano me pediram para ser catequista. E eu digo para você, meu amigo, é 1000 vezes mais fácil ser um catequista, ou ser um músico. Eu lembro dessa história. Ser um músico, porque eu vou te falar,
tem que ter o dom, tem que ter paciência. Mas me fala mais, o que precisa uma pessoa ter para ser um catequista, além do dom, né? Para mim é totalmente o contrário, né? Ser como o músico Diego Marques, para mim é muito mais difícil. Mas, enfim, assim, eu acho que o que precisa, né, para ser catequista, primeiro é realmente ter o chamado de Deus, assim, né? Quando me convidou, né, para participar desse momento, eu fiquei assim muito ansioso e pensando o que eu poderia falar, assim, né, realmente. E aí você vai percebendo, eu fui percebendo na minha história como Deus foi agindo e fazendo esse convite de forma singela, né? Às vezes a gente espera que seja um grande convite, né, que venha o Papa e chame, né, para você ser o catequista. Não, é uma coisa simples mesmo, né? Então acho que o que precisa primeiramente é você ter abertura, abrir seu coração, né? Abrir seu coração para receber a graça de Deus e para você entender se é aquele seu chamado mesmo, né? Muitas vezes as pessoas esperam que, como eu falei, seja um chamado muito grande. Não, mas dentro da igreja existem várias realidades que a gente pode ser catequista, que não necessariamente precisa ser convidado, né? Existem várias áreas, na verdade, que precisam de ajuda, né? Que é só a gente se dispor, né? E até começando a contar um pouco da minha história, né? Eu comecei a ser catequista, né, lá no Projeto São Bento, né? Eu conheci o Projeto São Bento. Aliás, eu conheci o Lume, Projeto São Bento é um projeto da comunidade. Um projeto de catequese da Obra Lume, né? E eu conheci o Lume, na verdade, por causa desse projeto, né? Assim, eu já tinha ouvido falar do Lume, mas me convidaram para ir para o São Bento e aí eu me interessei pela parte social, né? Fui lá e lá eu comecei a conhecer a catequese da forma como hoje eu me sinto mais chamado a viver, né? Que é com as crianças nas comunidades carentes, né? Então eu comecei a vivenciar aquilo e realmente nunca tive um chamado, você quer ser catequista? Não, mas eu fui lá vendo a necessidade, fui buscando ser resposta àquela realidade, né? Depois do Projeto São Bento, eu me engajei em outro projeto que também estava precisando, né? O Projeto João Paulo II. E até lembrando um pouco da minha história, eu vi que eu nunca fui chamado para ser catequista, nunca fui chamado para ser coordenador de projeto, nem nada, mas naturalmente eu fui me engajando, né, vendo aquela necessidade ali, fui buscando ser resposta, né? Então muitas vezes é isso que falta, a gente ser um pouco mais proativo para ver a necessidade daquela realidade, né? Depois eu fui conhecendo outras necessidades, outras realidades que precisavam muito, né, de catequese, né? E enfim, algumas eu conseguia ajudar, outras já não conseguia porque eu já estava envolvido em outros projetos, né? Mas eu acho que realmente o primeiro passo é você estar aberto, você se lançar e se você sentir chamado no seu coração para permanecer ali, se você sente esse ardor de anunciar a palavra de Deus, né? De entrar naquela realidade, né? Porque muitas vezes a gente pensa que o catequista é um professor. Não é um professor, né? O catequista é alguém que entra na realidade daquela pessoa, né? Que precisa entrar na realidade, que precisa conhecer, né? Que precisa saber que, para além da abertura para escutar da palavra de Deus, a pessoa precisa ter um contexto, precisa ser inserida dentro do contexto daquela criança, daquele jovem, né? Então, com os anos eu fui percebendo que eu não podia simplesmente pegar aquele mesmo conhecimento que eu tinha tido da catequese de primeira Eucaristia para passar para aquelas crianças na catequese na comunidade carente, que era de outra realidade, né? Era outra época, outros pensamentos, né? Então eu precisava entrar naquela realidade, né? Quando você descobre que dentro daquela comunidade existe uma criança ali que você quer falar de Deus, mas que para ela os pais dela não são referência, não lembram, não remetem à figura de Deus, né? Porque muitas vezes a gente tem essa visão que meu pai e minha mãe eles são presença de Deus, são sinal de Deus na minha vida, né? Muitas vezes as crianças elas não têm esse acompanhamento, né? Não tem esse acompanhamento. Então assim, como é que eu vou falar que Deus é pai se o pai daquela criança enfim, né, vive uma realidade ali tão muito complicada. mais difícil, muitas vezes. Muitas vezes é muito mais difícil. Então, é muito essa questão de você entrar na realidade e saber como falar, né? Então, assim, eu fui sentindo o chamado de Deus, fui percebendo que aquilo ali feriu meu coração, ver aquela necessidade tão grande, né? E eu queria fazer algo por aquelas crianças, por aquela realidade. E com o tempo Deus vai capacitando, né? Não sabia falar, não sabia muita coisa sobre a igreja também, mas Tu teve algum receio, medo, Dudu, no começo? Aliás, a pergunta também que posso aumentar, assim, a pessoa precisa ser extrovertida para ser um catequista? Não necessariamente, né? Eu vejo assim, eu acho isso muito bonito, porque lá no projeto a gente vê perfis de pessoas diferentes, né? Tem aquela pessoa que gosta mais, né, de estar à frente, mas tem sempre aquela pessoa que está por trás, que às vezes as crianças podem até nem perceber, né, tanto, porque sempre tem aquela referência falando, né? Sempre tem aquela pessoa falando de forma mais, né, extrovertida, mas também tem aquela pessoa que está por trás, que pesquisa, que
que vai preparar material, né? E que muitas vezes realmente não precisa estar falando necessariamente, né? Daquela forma mais extrovertida, ou cantando louvor, ou animando, enfim, né? Agora eu te pergunto assim, durante esses domingos que nós passamos aqui, eu percebi muito a questão da capacitação para aquela determinada vocação. Claro que tem o chamado de Deus, a pessoa chamada sacerdócio, nossa, né? Assim, quanto tempo não estuda, né? E para quem está assistindo aqui agora, pode achar que o catequista é uma pessoa que só passa ali alguns ensinamentos, não. De repente, ele precisa estudar e muito, né? Tipo assim, pesquisar, passar. Claro que tem toda aquela questão de saber lidar com várias pessoas diferentes. É claro que você tem projetos que você, digamos assim, ou usar a palavra ensina, né? Ensina durante o ano inteiro, aí entra novas pessoas, novas crianças no outro ano, e você tem que estar se reciclando, né? Sabendo, rezando sempre, não é isso? Então toda hora que tem que estar estudando a palavra, enfim, livros, enfim, algo que possa contribuir para aquele grupo de pessoas, né? Claro, com certeza, assim. Realmente foi, como eu falei, foi algo muito natural, né? Fui conhecendo ali. No começo eu não tinha muito esse conhecimento, né? Essa ideia de que precisava me capacitar. Mas com o tempo você vai sentindo a necessidade, né? A partir do momento que você percebe que você é vocacionado àquilo, que você é chamado àquilo, você vai vendo que tem coisas que você precisa mudar, né? Então, assim, o horário que você chega no projeto, né? A preparação antes, né? Não pode ser na hora, né? Você chegar lá e pensar em... Não, precisa ser preparado com antecedência. Então, você precisa se capacitar também, ver por exemplo, a gente já teve formações dentro da nossa comunidade, né? Sobre a psicologia das crianças, né? De como lidar com as crianças, né? Você tem que ter conhecimento também sobre aquilo que você vai passar. Se você vai passar sobre a história do povo de Deus, você precisa ler aquele conteúdo antes, né? Você precisa ter a palavra de Deus, né? E isso é fundamental, assim. Leitura de livros também, tem muitos livros bons, né? Que podem nos auxiliar, que tem às vezes até a própria metodologia de como ser aplicado. Lógico que cada realidade, né? Você precisa adaptar, mas existem ali algumas metodologias que você pode utilizar, né? Eu tenho alguns livros sobre isso também. E assim, realmente o catequista ele pode achar que ele não precisa se capacitar, mas ele está caindo num erro muito grande, assim, né? Porque a gente pode acabar dando de nós mesmos, né? E não dando da palavra de Deus. Esse é um perigo muito grande, que a gente precisa ter esse cuidado, né? E aí, lógico, não só estudar de forma catequética, digamos assim, no conteúdo em si, mas também estar naquela realidade, né? Então, se você vai dar uma catequese para as crianças daquela comunidade, você precisa também conhecer aquela comunidade, você precisa também ir, né? Não somente chegar, ir ao projeto e voltar, né? Mas conhecer a comunidade, conhecer os problemas, né? Enfim, isso a gente falando de realidade de comunidade, né? Lógico que tem as realidades paroquiais, que são outras realidades, mas é preciso que a gente entenda um pouco dessa ideia, né? Assim, de como é que é aquela cultura daquele povo, né, digamos assim. Dudu, e a catequese, ela não necessariamente é para crianças, né? Pode ser catequese também de adultos, como é que é? Existem vários públicos? Existem vários públicos de catequese, assim. Os sacramentos, o sacramento de iniciação, né, o batismo, e a Eucaristia e a Crisma, né, eles geralmente têm um catequista próprio para a Eucaristia, né, e para a Crisma. O batismo geralmente é uma formação para os pais e para os padrinhos, né? Já que o batismo geralmente costuma ser para crianças menores, né? Quando a pessoa é mais velha, aí ela geralmente se batiza, é batizada e recebe a primeira Eucaristia, ou é batizada e recebe a primeira Eucaristia, e a Crisma é geralmente mais próxima, então a catequese acaba sendo uma só, digamos assim, né? Mas na primeira Eucaristia e na Crisma, existe toda uma formação específica para aquela realidade, para aquela fase da vida daquela criança, né? A Eucaristia é o momento mais de conhecer a fé, de ter o primeiro contato com a fé, a história ali, né? E já na Crisma é mais vivencial, né? Então você vai confirmar o seu batismo, você precisa viver mais aquela fé, experienciar mais, né? Lógico que você também precisa ter conhecimento sobre os assuntos, né? Da nossa fé propriamente dito, mas geralmente a gente foca mais nessa parte da vivência, da experiência, né? Para que a pessoa tenha aquela experiência de fé e que ela possa confirmar a fé dela, não baseado naquilo que ela leu, mas baseado naquilo que ela viveu, naquela experiência com Jesus, né? E também tenho uma experiência com catequese de Crisma, né? Também trabalho numa escola que a gente faz a catequese de Crisma e também gosto muito, né? Apesar de que eu me sinto mais vocacionado, mais chamado à catequese de crianças, mas eu gosto muito também
E você vê que é totalmente diferente, né? Tu conhece um pouco a Crisma, né? Que a gente serviu junto muitos anos, né? Então a gente sabe como é outra realidade, né? É outro perfil, enfim, né? E também existe a catequese para os adultos, né? Quando a pessoa já é mais velha, que ainda não fez o sacramento de iniciação, então geralmente a igreja faz uma catequese só para que ela receba aqueles sacramentos, né? Geralmente, se ela tiver sido batizada, faz primeiro Eucaristia e Crisma juntos, se não, faz os 3 juntos, né? Entendi. Pessoal, vocês estão vendo aí o trabalho imenso que um catequista tem, né, que exerce, assim, na verdade, também, como a gente conversou no episódio sobre a vida, o chamado a vida leiga, são os braços, né, assim, Dudu, os braços da igreja, né, muitos ensinamentos e lugares que os sacerdotes muitas vezes não podem chegar, os catequistas chegam lá na ponta, né, então vão lá e dão a sua contribuição. E aí, Dudu, eu queria, assim, o dia do catequista, assim, nos chama muito a perguntar o que o catequista faz, você já falou, mas é preciso também, assim, muita criatividade. E também nas nossas casas, né, nas nossas casas de acolhimento, claro que acontecem várias catequeses, né? Os irmãos que são acolhidos muitas vezes não entendem, assim, o contexto, né, espiritual, muitas vezes ali são pessoas muito sofridas e é um novo tipo de catequese, seria, digamos assim, porque aquela pessoa talvez até conheça Deus, assim, mas é preciso um resgate. Então, assim, o catequista também tem essa missão de resgatar a pessoa para o caminho de Deus, assim? Claro, com certeza, né? Quando a gente fala de catequese, às vezes a gente tem uma visão muito de que necessariamente é para a preparação para o sacramento, mas não necessariamente, né? Então, a catequese, ela é importante para a nossa vida sempre, né? Tanto que, se você for ver, né, na história da igreja, os últimos papas, eles têm o costume de fazer a catequese, né, nas quartas-feiras, para o povo de Deus em geral, né? Então nós precisamos ser sempre, nós somos sempre catequizando, digamos assim, né? Então precisamos sempre escutar a palavra de Deus. E com certeza tem essa questão do resgate também, porque muitas vezes a pessoa fez aquela experiência ali de crisma, ou fez aquela experiência de primeira Eucaristia, mas se perdeu, né? Enfim, na caminhada, se desviou e precisa voltar, né? E é necessário que tenham catequistas, pessoas que possam formar, que possam capacitar, né? Que possam reacender essa chama, né? Do amor de Deus, né? Bom, Dudu, ao longo dessa caminhada toda, com certeza você já teve experiências positivas, negativas. Claro que a grande maioria das experiências, graças a Deus, são experiências positivas. Mas vamos falar assim na prática, né? Assim, de projetos que a pessoa pode trabalhar como catequista, né? Eu queria que você citasse alguns, para quem está assistindo agora a gente, possa se engajar, porque às vezes a pessoa fica aqui escutando, é isso, mas eu quero na prática. Beleza, eu estou sabendo o que, agora eu quero trabalhar nisso aí. Pronto, assim, uma experiência que eu tive muito forte, né, que eu queria contar aqui para vocês, foi no projeto Natal Branco, né, nosso projeto de encerramento do ano das catequeses do Lume, né, a gente faz uma grande festa de Natal para essas crianças, né, e aqui em Fortaleza, né, que é onde nós estamos gravando, vem geralmente 750 pessoas em cada dia, né, no sábado e no domingo, né. Crianças, né? Porque aí dá bem 1000 e tantas pessoas num dia só, é muita gente. Muita gente, né, e assim, é um encerramento do nosso ano, né? A gente planeja o ano inteiro as catequeses, né? Os projetos cada semana. E a gente gosta de encerrar o ano, fazer uma grande festa de Natal com essas crianças e sempre é um momento muito marcante, né? E por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente acha que as crianças elas querem só, né, a brincadeira, enfim. Elas querem muito a brincadeira, elas gostam demais disso, mas elas também têm sua espiritualidade, né? Às vezes a gente duvida da espiritualidade das crianças, né? E aí teve um certo ano no Natal Branco que a gente decidiu que iria ter adoração, né, ao Santíssimo dentro do projeto. O projeto ele contém várias brincadeiras, né, dança, teatro, música, enfim. E dentro desses momentos a gente faz alguns momentos de oração pequenos, né, mas a gente quis colocar uma nesse ano, não, vamos colocar a bênção do Santíssimo. E a gente ficou duvidando ali, será que vai dar certo, será que não vai dar certo, será que as crianças vão entender o que vai estar acontecendo ali. E a gente ficou, não, vamos acreditar em Deus, né? E a gente fez nesse primeiro ano, no sábado, foi maravilhoso, né? Teve a bênção do Santíssimo, tranquilo, ótimo. No dia seguinte, né, no domingo, a gente foi fazer lá com as outras crianças, né, com a outra parte das crianças. E quando estava lá na adoração, uma criança estava conversando com um tio, com um voluntário, né, com um catequista, que o monitor falou assim, olha ali que quem está ali é Jesus, né? Apontando para o Santíssimo Sacramento, né? E aquela criança dizia, Jesus, como assim, né? Jesus, apontou dizendo que era Jesus, eu quero ver Jesus, né?
quero chegar perto de Jesus, né? Quero ver Jesus. E aí quando o padre estava saindo com o Santíssimo, a criança correu atrás do Santíssimo para tentar ver Jesus de perto, né? E aí depois eu tive a graça de ver o finalzinho desse momento, né? Que a gente estava lá na adoração e aí eu voltei com o sacerdote para ele guardar no sacrário, o Santíssimo. E quando eu vim seguindo, eu vi que tinha uma criança lá perto querendo ver, né? E até que quando chegou no altar, o padre disse, esse é Jesus. Né? Aí a criança ficou olhando, disse, você quer dar um beijo em Jesus? E aí a criança foi dar um beijo no ostensório, né? E ficou tendo aquela experiência ali, né? Olhando para o Santíssimo e você fica olhando, né? Você não sabe o que se passa na cabeça de uma criança, mas com certeza ali ela teve uma experiência de Deus, né? E a pureza, né? Simplicidade. A simplicidade, o amor ali, né? Inocente mesmo, né? Ali. Olhou para Jesus, acreditou realmente que era Jesus e era de fato Jesus, né? Teve aquela experiência e quando terminou o padre falou assim, isso é o Natal Branco, né? Esse é o Natal Branco. Então o Natal Branco ele é um fechamento da nossa catequese do ano inteiro e ali a gente pôde ver que realmente as crianças elas têm uma espiritualidade, elas querem encontrar Jesus, elas querem ver Jesus, né? Ela correu para ver Jesus, né? A criança correu para ver Jesus. Elas querem ter essa experiência. Muitas vezes faltam pessoas que possam ir ao encontro delas, que possam falar de Jesus, né? Beleza. Então essa com certeza foi uma grande experiência. Legal, Dudu. Dudu, muito obrigado. Infelizmente o nosso tempo acabou aqui, mas eu quero te agradecer, pedir a Deus realmente que abençoe essa caminhada ainda mais, não só na igreja, mas também na nossa caminhada. Muito obrigado. E você que acompanhou, de repente aí pode até entrar em contato de alguma maneira com o Dudu, perguntar como é depois, né? Como é que faz. Claro, estamos num período de pandemia, né, Dudu? Tá tudo muito mais restrito, mas de repente tirar mais dúvidas, né, Dudu? Então, muito obrigado pela tua participação aqui. Eu agradeço demais por ser meu irmão de comunidade. Obrigado. Valeu, cara. Obrigadão, viu? Estamos juntos. É isso, pessoal. Nós encerramos aqui o nosso mês de agosto com chave de ouro, né? Com o Dudu, que é uma pessoa muito especial pra gente, falando do Dia do Catequista. E mais uma vez quero lembrar você que se inscreva no canal da Obra Lumen, ativa o sininho, dá um like, enfim, divulga essa evangelização que a gente faz por aqui, tá certo? Muito obrigado, Deus abençoe, a gente se vê no próximo vídeo, numa próxima série aqui no canal da Obra Lumen, tá bom? Deus abençoe, tchau, tchau!